Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos reunidos com Jesus, o amigo incondicional de todos nós. É sempre uma oportunidade enriquecedora nós estarmos juntos para as reflexões que nos cabem, porque essas reflexões são sempre referentes à nossa evolução, o nosso processo evolutivo. Nós todos estamos buscando desenvolver-nos e quando nos propusemos a deixar o lar, deixar as atividades para estar aqui, não é outro propósito senão o de evoluirmos. E a razão maior da evolução é a felicidade. Todos nós estamos buscando a felicidade. Queremos a felicidade. Felicidade interior, felicidade espiritual, felicidade no relacionamento, felicidade na convivência, no interrelacionamento pessoal com os seres que estão à nossa volta e que nos possa trazer prazer em viver. Essa é a razão existencial, se não outra, não existe. Então, estamos aqui com o mesmo objetivo. Mas ao longo desse processo, ao longo dessa nossa trajetória, nós vamos encontrar no processo histórico de humanidade as guerras. As guerras sempre permearam o processo evolutivo. Em qualquer época da humanidade, nós vamos acabar encontrando atores que levaram aos grandes conflitos existenciais entre sociedades, entre povos, e em épocas distintas, diferentes, mas sempre a mesma proposição de ódio, de mágoa, de conquista, de desejo de sobrepor. E notem que as guerras representam também a manifestação humana na convivência interpessoal. Constantemente nós estamos em guerra com outros nossos adversários. Algumas vezes estão dentro do nosso próprio lar, convivendo conosco, são os nossos familiares. Outras vezes estão dividindo o momento existencial conosco na sociedade, no meio do trabalho, no interrelacionamento profissional. Encontramos sempre desavenças e opiniões diversas que nos levam algumas vezes ao choque, mesmo que seja um choque íntimo. Porque muitas vezes a gente não exterioriza o que sente pelo outro, porque a gente às vezes se disfarça na máscara da projeção física e nós conseguimos nos ocultar, né? Então a gente sorri, a pessoa acha que a gente está feliz, mas muitas vezes o sorriso é só uma projeção da estrutura física que nós vestimos. Mas o fato é que as guerras sempre permearam. E depois da Primeira Grande Guerra, que foi, como diz, a Primeira Grande Guerra Mundial, os estudiosos da época estabeleceram que depois dessa carnificina que foi a Primeira Guerra, depois desse conflito armado intenso que levou milhares de pessoas à morte, eles estabeleceram que a humanidade, a partir dali, teria um novo comportamento e que aquela poderia e deveria ser a última guerra, a última grande guerra, por conta desse trauma que iria levar o homem ao progresso, à evolução, à convivência feliz e saudável. Não foi bem isso que a gente viu, porque depois desta Primeira Guerra nós tivemos muitas outras e continuamos, inclusive a segunda, que foi maior do que a primeira, né?
Fato é que nós continuamos. Essa experiência não terminou naquele relato de estudos. E, inclusive, há uma pergunta, um questionamento, a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 742, que pergunta qual a causa que leva o homem à guerra. E a resposta é simples: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. Então a guerra, a consequência, causa e consequência da guerra é a predominância da nossa natureza animal. E quando nós falamos em guerra, nós estabelecemos não somente a guerra das nações, mas também as guerras íntimas que nós travamos uns com os outros. E nesse questionamento, porque a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. Mas nessa faixa de tempo ocorreu uma outra guerra que é de muitos desconhecida. Muita gente nem teve conhecimento de que houve essa guerra, que ela aconteceu de 1915 a 1917, quando a Turquia invadiu a Armênia. Ela aconteceu no meio da Primeira Guerra e, por conta desse fato, ela acabou sendo esquecida. Mas, em verdade, essa guerra, na verdade, não foi uma guerra de conquista e de desejo de anexação de terras. Foi uma guerra de etnia. A Turquia tinha o desejo de exterminar com os armenos, com o povo armeno. E, por essa razão, eles invadiram a Armênia. E levaram, no primeiro ano de guerra, mais de 1.500.000 armenos à morte. E essa guerra acabou sendo pouco falada, pouco conhecida. Mas as narrativas de que ela trouxe uma experiência para a nossa reflexão de hoje. Porque numa certa tarde, um pelotão de soldados turcos, dirigidos por um certo comandante, um homem de estatura pequena, atarracado, um coldre, uma arma na cintura, uma pistola, um chapéu. Ele entrou numa aldeia armena, entrou em uma casa. Nessa casa estava à mesa o pai, a mãe, 2 filhas, uma de 12 e outra de 15 anos. Ele entrou, atirou no pai e na mãe, na frente das 2 crianças. Retirou da mesa a menina de 12 e entregou-a aos seus soldados para que eles estuprassem e levassem aquela criança à morte. A outra, de 15, ele retirou dali, levando para a sua casa bordel, porque era um comandante, provavelmente com distúrbios sexuais, e já tinha ali diversas armenas, 8 jovens prisioneiras da sua satisfação. A guerra prosseguiu, a menina passou a ser escrava. 1 ano e meio depois, um pouco antes do final da guerra, ela consegue fugir junto com outras 2 armenas. Elas conseguem escapar. Chegado 1917, a guerra cessou, os turcos abandonaram a Armênia, deixaram o país completamente destruído. Por volta dos anos 20, essa jovem desejou intensamente estudar, formar-se em enfermagem. Mas a Armênia
não tinha condição alguma. O país estava sendo reconstruído, foi totalmente destruído. Então ela vai para Istambul, na Turquia, porque nesse instante já haviam se passado 3 anos do cessar-fogo, do conflito. E ela vai para Istambul e consegue, desenvolvendo a língua turca, consegue um curso de enfermagem, forma-se, e nos anos 30 ela estava empregada no maior hospital de Istambul. Quando, por volta de 32, 33, deu entrada nesse hospital um homem com uma doença degenerativa. Era uma doença que apodrecia as carnes. As bactérias comiam as carnes e o homem estava praticamente apodrecendo porque dava um mau cheiro, dadas as feridas que surgiam na pele. Naquele tempo, o tratamento era muito difícil e precário. Havia que se ter muita dedicação para o restabelecimento do paciente. Nenhum médico, nenhum enfermeiro quis assumir o caso. Então o diretor do hospital convidou-a, essa enfermeira, para que ela atendesse esse paciente e ela aceitou. Passou a tratá-lo como se fora um pai. 24 horas praticamente cuidando dele, nos intervalos de sono, que eram poucos, 4 horas, 5 horas no máximo, e logo ela voltava ao atendimento. 4 meses após a entrada desse paciente, ele estava praticamente curado, havia se restabelecido. Conseguiram fazer com que a doença retrocedesse. Ele ia receber alta. Então ele foi até o gabinete do diretor do hospital para agradecê-lo. E o diretor disse, na verdade, não é a mim que você deve agradecer, mas eu vou levá-lo até a enfermeira que cuidou de você como se fora um pai. E apresentou-a. Ela então agradeceu, ele parabenizou-a, agradecendo os seus trabalhos, e ele perguntou, qual o seu nome? E ela falou, ele disse, engraçado, você fala o turco com um sotaque armeno. Ela falou, é natural, eu sou armena. Ah, Armênia, eu estive no seu país na época da guerra. Ela disse, eu sei, o senhor esteve na minha aldeia, o senhor esteve na minha casa, o senhor assassinou a minha mãe e meu pai e atirou a minha irmã para servir de alimento aos seus vândalos. Ele então, e o senhor me levou como prisioneira sexual durante 1 ano e meio. Ele então pôde observá-la melhor e a reconheceu. Ele disse, sim, agora eu te reconheço. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando eu dei entrada no hospital, você me reconheceu? Ela disse, sim. Nós nunca esquecemos o nosso algoz. Eu nunca esqueci. E por que você não me matou? Já que eu causei tanto mal. É porque eu sou cristã. E eu ouvi do Mestre que nós devemos desejar ao nosso próximo tudo quanto desejaríamos para nós. Que devemos fazer aos outros aquilo que desejaríamos receber.
E por conta deste pensamento que Jesus nos ensinou, eu o perdoei. Eu não tenho nenhum sentimento contrário. Eu não me esqueci, mas a sua presença não me incomoda. As suas atitudes, eu as entreguei ao Criador. E, portanto, eu o perdoei. E a pergunta que nós poderíamos fazer é: será que nós perdoaríamos? Será que nós teríamos condições de perdoar o inimigo? Alguém que nos possa ter ferido tão intensamente? Essas reflexões nos fazem parar para aprofundar a referência e a percepção que Jesus abre para nós acerca do perdão, que é, na verdade, o grande remédio para as nossas chagas. Porque quando nós desejamos revidar, desejamos retribuir o mal que recebemos na mesma intensidade na direção do outro, nós alimentamos o nosso íntimo de ódio, mágoa, desejo de vingança, opressão, pessimismo, angústia e os sentimentos todos que nos arrastam ao sofrimento, ao desequilíbrio e à dor. Porque por mais que estejamos em equilíbrio, ao nos encontrarmos com aquele que nos é o rival, que é a ferida, que é a dificuldade da convivência, nós sentimos o coração descompassado. E se nutrirmos diante dos nossos sentimentos, esses sentimentos de desejo de vingança, de ódio, de mágoa, o que nós estamos fazendo é ácido ingerido. Bebemos o veneno acreditando que o outro é que vai morrer. O veneno é aquele sentimento que nós nutrimos. Esse é o mal. É o mal maior que o nosso adversário, que o nosso concorrente, que o nosso convívio em dificuldades nos traz. Não é exatamente aquilo que ele fez ou aquilo que ele faz, mas é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós desejamos que ele receba. Muitas vezes a compensação está conosco. Os sentimentos vão nos corroendo por dentro. E as doenças já pré-estabelecidas hoje pela ciência médica, hoje a neurociência já avançou o suficiente para declarar que a grande maioria das problemáticas orgânicas tem causas emocionais. As emoções em descompasso, em desalinho, provocam, produzem, geram desequilíbrios orgânicos. As células se descompensam porque recebem jatos de energia dos nossos sentimentos. E isso não é uma conceituação religiosa nem filosófica, é científica. Os físicos David Bohm e Stewart Wolf estabeleceram que quando uma pessoa alimenta seus sentimentos de pessimismo, ódio, mágoa, angústia, raiva, ansiedade, o seu cérebro produz partículas subatômicas, elétrons. Os elétrons desgastam a saúde das células, favorecem a que o sistema imunológico tenha uma queda. As células se tornam mais frágeis, mais susceptíveis de serem invadidas por bactérias, vírus e outros agentes que vão
levá-las à derrocada, a estabelecer-se uma problemática no âmbito físico. Isso é o que a ciência diz. E também eles dizem que quando você está se retroalimentando de sentimentos positivos, de otimismo, de esperança, de desejo de viver, de alegria, de pensamentos positivos em todos os sentidos e direções, o seu cérebro estará produzindo partículas subatômicas, prótons. Os prótons favorecem a saúde das células, fortalecem o sistema imunológico. O que não quer dizer que nós estejamos imunes a qualquer problema, mas o nosso organismo recebe uma dose de energia que favoreça a saúde, ao estabelecimento do equilíbrio orgânico. Então, os nossos sentimentos refletem nas nossas células, no nosso comportamento fisiológico, biológico. E, portanto, quando nós nos nutrimos de coisas boas, pensamentos bons, e nos livramos de pensamentos desequilibrados, de ansiedade, nós estamos trabalhando com um remédio que vai atuar no mal que provavelmente nós poderíamos estar nos alimentando. Por isso, Jesus recomenda o perdão. Quando ele nos apresenta a ideia de desejar ao outro aquilo que nós desejaríamos para nós, é a maior referência. Porque, por mais ignorante que nós possamos ser, nós não desejaríamos para nós o pior. Pelo contrário, sempre estamos desejando as melhores coisas. E essa referência deve valer para os outros. Quando Jesus diz, reconcilia-te ainda hoje com o teu inimigo, enquanto estás a caminho. É o remédio. Ele apresenta-nos uma terapêutica que atravessa as sociedades e ela nunca esteve tão atual quanto agora. No caso daquela que é a mulher pecadora, aquela que foi pega em adultério e trazida até ele pelos doutores da lei, e é colocada diante de um muro de pedras para ser apedrejada, porque essa era a lei. Aquela que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. É o estatuto mosaico da época. E um doutor da lei traz essa mulher, junto com uma comitiva de julgadores, que éramos nós, com certeza, já carregando as pedras para se posicionarem, para executarem a mulher. Porque juízes é muito fácil de nós sermos. Aliás, constantemente nós estamos na condição de juízes. Julgamos com facilidade as atitudes dos outros. Condenamos, acusamos. Algumas vezes nós não exteriorizamos, ficamos com esse julgamento íntimo, né? Às vezes nós não falamos, não apresentamos o julgamento para os outros, mas já criamos a sentença, já o condenamos. E assim vamos alimentando as nossas ideias de relacionamento muito dentro desse parâmetro. E Jesus é apresentado à mulher e o doutor da lei interroga. Essa é uma passagem muito célebre que eu tenho certeza todos conhecem. Quando o doutor da lei se vira para ele e diz, mestre, senhor, essa mulher foi pega em adultério e como a lei mosaica manda que devemos apedrejá-la até a morte, mas como tu preconizas o amor, o que devemos fazer? Olha que pergunta. Porque se ele dissesse, não, devemos liberá-la, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele dissesse, não, deve fazer conforme a lei, apedrejem, ele estaria indo contra aquela proposta que ele apresenta, que é o amor. E o que ele faz? As narrativas de um evangelho apócrifo dizem que ele não faz nada. Abaixa-se e começa a escrever na areia.
E aqueles que estavam todos à volta para apedrejá-la, com as pedras na mão, curiosamente querem saber o que ele está escrevendo, porque é assim. Então, eles olham, ele olha e escreve um delito de alguém. Mentiroso. Escreve lá na areia, mentiroso. A pessoa olha, sabe que ela é mentirosa. Sabe que ela carrega um mal, um problema, uma culpa, um pecado. E aquele outro olha e ele escreve adúltero. E o outro olha ladrão. E ele vai escrevendo o pecado de cada um ali e todos se veem na condição de pecadores. Então, lentamente eles vão deixando as pedras e vão saindo. Porque, afinal de contas, como eu vou atirar pedra se eu também carrego um problema? Se eu também tenho uma debilidade? Como é que eu vou ser o juiz? Eu não sou implacável, mas eu também sou imperfeito. Então, nessa passagem, há a célebre frase que Jesus teria pronunciado: aquele que estiver isento de pecados, atire a primeira pedra. Ele não condenou, nem absolveu, em hipótese alguma. E eles todos se foram, porque nenhum deles ali trazia mácula, isenção de pecado. Todos eram, entre aspas, culpados de algum processo. E ali, Jesus, estando só com a mulher, se volta para ela e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? E ela, chorando, com o rosto diante do muro, esperando as primeiras pedras, se volta pela primeira vez e vê que não tem ninguém. Foram-se, Senhor. Então, se eles não te condenaram, eu tampouco te condenarei. Vais e não tornes a pecar. Alguns disseram: Jesus a perdoou. Não. Ele não a perdoou. Ele não a condenou. Ele deu a ela a oportunidade dela se perdoar do processo que ela havia cometido e se refazer. Amélia Rodrigues narra uma passagem no livro Primícias do Reino, que é uma passagem que não existe narrativa bíblica sobre ela, porque Amélia Rodrigues vai narrar-nos a experiência que ela teve no plano espiritual, onde ela pôde acompanhar visualmente, como se fora um filme, esse transcorrer dessa passagem. E ela narra aquilo que os evangelhos não trouxeram, o que aconteceu depois. Porque Jesus, logo em seguida, vai para Betânia, que é uma cidadezinha, na época era uma aldeia, que fica ali pertinho de Jerusalém, 6 quilômetros de Jerusalém. Ele vai ali, estando ali em Betânia, ao cair da noite, essa mulher passa lá para agradecer-lhe. Ela novamente reencontra com ele e ela vai agradecer-lhe, mas ela vai falar algo. Ela diz a Jesus: Senhor, eu queria lhe dizer que eu errei, eu adulterei, eu errei, mas eu queria lhe dizer também que aquele que era o meu marido, a quem eu amo, ele me abandonou no lar para, durante os dias, tardes e noites, se envolver nos bares, com os amigos, nas festas, nos jogos, enquanto eu ficava relegada à casa sozinha. E ele trouxe para dentro da casa o amigo que acabou por me seduzir. E eu ouvi as palavras daquele amigo, lembrando as palavras que ele me falava antes. Então, em verdade, ele me abandonou. E eu cedi a essas palavras. Eu sei que errei, mas não foi só a minha responsabilidade. E Jesus repete a mesma colocação que havia sido um pouco antes à tarde. Mulher, vais e não tornes a pecar. E as narrativas dizem que ela foi para terras longínquas da Assíria. E ali
ela fundou uma casa para ajudar necessitados, pessoas desamparadas, crianças abandonadas, idosos, cansados, doentes. E uma certa tarde apareceu na sua porta um homem que foi trazido quase à morte, com a febre alta. Ela o recebeu, cuidou dele, e no seu delírio de febre, ele dizia: eu estou à procura daquela a quem eu amei. Verdadeiramente, eu amei. Não quis condená-la. Eu, na verdade, a abandonei. E eu gostaria muito de encontrá-la. Era o seu marido. E ele foi morrer nos seus braços, sendo cuidado por ela, que terminou perdoando-o, mesmo que ele não reconhecesse, porque ele já estava translocado pela febre, ele não tinha condições de identificá-la. Mas a avaliação que nós podemos fazer é: o que é o mal e o que é o remédio? Que nós temos muita dificuldade de entender o perdão. Perdoar, mas eu não esqueço. O esquecimento não tem nada a ver com o perdão, o esquecimento é da memória. E o fato de nós perdoarmos alguém não quer dizer que nós devemos esquecer aquilo que a pessoa nos fez, ou as situações que ela nos causou. Mas é não desejar a ela aquilo que nós recebemos. Não oferecer-lhe a réplica do mal que ela nos causou ou que ela nos cause. Esse é o verdadeiro perdão, porque você se livra do conteúdo psicológico emocional que acaba te queimando por dentro e te levando, consequentemente, à problemática física, às doenças. Para completar, num podcast recente, talvez vocês já tenham tido oportunidade de ver. Um químico estava entre amigos num bate-papo do podcast e ele explicava acerca dos componentes químicos. Ele dizia: bem, para você estabelecer uma molécula, você vai colocando nesta molécula átomos, normalmente de oxigênio, você vai inserindo átomos para formar uma determinada molécula. Mas a molécula, ela tem um limite de átomos que você pode colocar, que senão, se você colocar muito mais do que ela permite, ela colapsa, ela se abre e você perde. Então, o trabalho de elaborar a molécula, colocando átomos, é o que estabelece, por exemplo, o cloreto, o clorídrico, o clorato e o perclorato. O sufixo per, o prefixo per, quer dizer o limite, o máximo que se pode colocar de átomos para a molécula. Então, perclorato, permanganato são moléculas que estão no máximo. O prefixo per estabelece isso. Então ele vai dizendo que perclorato, permanganato, ele diz que quando você utiliza o prefixo per, é que você chega no limite. Então, você pode fazer alguma coisa, mas você pode perfazer. Você pode realizar algo que seja bom. Você pode atravessar processos utilizando o prefixo per. Então, você pode fazer algo, mas você pode ser perfeito em algo. Você pode ter feito algo, mas pode ser perfeito em algo. E o amor, ele diz, o amor é o oposto do egoísmo.
O egoísmo você recebe. No amor, você doa. O máximo do amor, você coloca o sufixo, o prefixo per. Então, o máximo do amor é você perdoa. Então, nesse processo de comparação com os elementos químicos, ele estabelece a relação que nós devemos ter para com o perdão. O perdoar é doar acima, no máximo que você possa realizar. Doar. Então, perdoar. Doar e o prefixo per, que é adicionar no limite máximo aquilo que você pode fazer. Por isso, fica sempre a reflexão de que perdoar é bom para quem perdoa, não para o perdoado. Perdoar é a saúde, porque é o remédio para quem perdoa, não necessariamente para o perdoado. Nós é que nos beneficiamos quando perdoamos. Então, esperar que alguém nos perdoe, esperar que alguém nos ame, esperar que alguém nos faça o melhor é a postura normalmente do egoísta. Ele está sempre esperando receber. Quase nunca nós não nos colocamos nessa condição de doar, de oferecer, de levar para o outro aquilo que nós temos. E agora, nesses momentos que nós estamos atravessando, nunca foi tão importante esse reposicionamento dos nossos sentimentos em relação a qualquer circunstância que nós vivenciamos no mundo. Então, perdoar. Essa é a proposta. Nós vamos passar para a segunda parte do trabalho. Pediríamos que todos mentalizassem o melhor, as melhores vibrações, para que aqui nós possamos receber as energias que já estão